Obrigado pela bênção da sua santa palavra. Em nome de Jesus, muito. Amém. Você pode se sentar agora, por favor, e encontrar um lugar confortável para se acomodar. Hoje vamos explorar um tópico crucial: como você pode efetivamente bloquear e neutralizar a atividade demoníaca em sua vida, protegendo-se e mantendo a paz espiritual. Abordaremos estratégias práticas e espirituais para alcançar essa proteção. Agora, a primeira coisa muito importante para bloquear a atividade demoníaca é saber algumas das coisas que eles realmente fazem com você. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ele disse à mulher: eu multiplicarei grandemente a tua dor e o teu sofrimento, e também a tua concepção e a tua gravidez. Com grande dor e angústia darás à luz os teus filhos. Amém. Com grande dor e sofrimento darás à luz os teus filhos? Sim, tudo bem. E o teu profundo desejo e anseio mais íntimo será sempre para o teu marido, e ele, por sua vez, exercerá domínio e autoridade sobre ti de forma contínua e inquestionável. Então nós vemos claramente que um espírito pode de fato te transmitir um desejo ou uma intenção. Por isso você deve se preocupar profundamente e com muita atenção com os seus mais sinceros e verdadeiros desejos. Amém, que assim seja. Tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Tudo o que os meus olhos desejaram ardentemente e profundamente, não lhes neguei, e não privei o meu coração de nenhuma alegria verdadeira ou satisfação genuína. Pois o meu coração se alegrou profundamente em todo o meu trabalho árduo e dedicado, e esta foi de fato a minha grande recompensa por todo o meu labor e esforço incansável. Então você pode perceber claramente aqui que o rei Salomão estava expressando que tudo o que ele verdadeiramente desejava, ele nunca se negava a si mesmo. Portanto, o desejo é, na verdade, o prelúdio fundamental e essencial de muitas coisas importantes que se manifestam em nossa vida. Então, quando você é espiritual e tem desejo por certas coisas, isso deve te preocupar. Se eu estou pregando e você sente desejo de fazer sexo comigo, você deveria se preocupar por ter tido esse desejo, se você é espiritual, não pelo fato de ter feito algo. Sim, estou falando sobre como bloquear a atividade demoníaca na sua vida. E estou explicando que quando você é uma pessoa verdadeiramente espiritual, você não brinca, não se envolve e não se deixa levar pelos desejos mundanos e superficiais.
Desejos são, na verdade, aquelas coisas profundas e muitas vezes perturbadoras que você realmente teme em seu íntimo e contra as quais você se esforça incessantemente para lutar, não simplesmente o ato de fazê-los, ou então você realmente não compreende, você não consegue entender a essência do que estou tentando comunicar a você neste momento. Salomão disse: tudo o que os meus olhos verdadeiramente desejaram, eu não os neguei em momento algum. Não escondi meu coração. Então, eu não fico longe daquilo que eu realmente desejo. Então, você não fica de forma alguma retido ou impedido de avançar quando permite que seus desejos mais profundos e verdadeiramente livres preencham completamente a sua barriga de desejos, satisfazendo-a plenamente e sem restrições. Amém só. No livro de Eclesiastes, que é uma parte fundamental da sabedoria bíblica, encontramos o capítulo 6, e especificamente o versículo 9, que nos convida a uma profunda reflexão. Melhor é o que os olhos veem do que o vaguear do desejo. Melhor é aquilo que os olhos realmente veem do que o incessante vaguear do desejo. Você ainda está aí? O que estou dizendo é o seguinte: se você tem o desejo de ler e compreender a Bíblia Sagrada em um inglês básico e acessível, a verdade é que o que os seus olhos podem ver e discernir de forma clara e objetiva é de fato muito mais valioso e preferível do que a constante e muitas vezes infrutífera divagação dos desejos e anseios que podem desviar a sua atenção e foco. Melhor é o que os olhos veem do que o vago e incessante vaguear do desejo. Agora, isso claramente mostra que o desejo é algo que pode, de fato, vaguear livremente por aí. O desejo é, portanto, algo que possui a capacidade de vaguear, desejos que vagueiam sem rumo. Eu desejo profundamente você. Eu desejo você profundamente. Eu desejo você com todo o meu ser. Eu desejo você intensamente. Então, quando você é uma pessoa verdadeiramente espiritual, você se preocupa e se concentra com seus desejos mais íntimos e não com o que você fez ou faz. Estou falando sobre bloquear completamente as atividades demoníacas e suas influências. Portanto, você deve se preocupar com os desejos que entraram em sua alma. Quando você é uma pessoa verdadeiramente espiritual, você se preocupa profundamente com o desejo humano. Agora, se você considerar o desejo específico por pornografia, observe que você pode ter duas pessoas distintas, ambas possuem dispositivos eletrônicos modernos, como celulares inteligentes, iPads ou qualquer outro tipo de aparelho similar que lhes permitem acessar conteúdo digital. Mas uma pessoa tem o desejo intrínseco de olhar para algo específico, de focar sua atenção, e para a outra pessoa, essa ideia ou esse pensamento nem sequer passou pela cabeça, não foi algo que ela considerou. No entanto, é importante ressaltar que ambas as pessoas são sexualmente capazes, possuindo todas as faculdades para a atividade sexual e talvez até mesmo sexualmente ativas, engajadas em relações íntimas. Vamos supor que sejam casadas ou seja lá o que for,
Ambas são mulheres casadas, são pessoas casadas, mas para uma delas, o forte, profundo e intenso desejo de ver pornografia está sempre muito e constantemente presente. E para a outra, não há esse desejo. Se você realmente vê, você olha, mas não há desejo de conferir. Você entende? Porque qualquer pessoa que vê algo realmente maravilhoso vai olhar e pensar: o que é isso? Você ainda está aí? Agora, Deus é um espírito. João 4:24. Deus é realmente um espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, como Deus lidou com Eva quando ele quis colocá-la em um castigo perpétuo e duradouro, o livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo 16, nos diz que ele lhe transmitiu um desejo profundo e significativo. Ele disse: receba. Não é apenas um homem, mas sim um desejo profundo e inegável por um homem. É exatamente por isso que você se sente assim. Alguém de fato escreveu um livro muito conhecido, se não me engano, chamado Eu Te Odeio, Não Me Deixe, que explora sentimentos semelhantes de amor e aversão. E devo dizer o título de novo, novamente? Eu te odeio. Não me deixe, por favor. Por favor. Sim, eu não gosto de você. Não me deixe, por favor. Sim, por favor, não me deixe realmente. E outro título muito interessante e cativante. Preciso de outro título. Eu te amo muito, mas te odeio, mas por favor, não me deixe. Eu comprei quando realmente vi. E então eu disse: porque já vi essa condição em algum lugar. Eu te amo profundamente, mas ao mesmo tempo eu te odeio intensamente. Mas por favor, não me deixe de forma alguma. Agora, todas vocês, minhas queridas meninas, não fiquem olhando para mim com esse espanto tão grande e visível. Algumas de vocês têm essas condições. Muitas meninas têm essas condições. Não parem de olhar dizendo que isso deve ser coisa da América. Elas devem estar em algum lugar aqui na igreja, bem aqui. Eu te odeio, eu te amo, não me deixe, por favor. É um livro e ele descreve um transtorno de personalidade bastante complexo, que é chamado de transtorno de personalidade borderline. Está na fronteira da doença mental. É por isso que chamaram de transtorno de personalidade borderline, porque está na fronteira da pessoa, mas não é mental. Não é o outro tipo de doença mental que é como depressão, esquizofrenia, síndrome bipolar e assim por diante, em que a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Neste caso, a pessoa tem plena consciência. Totalmente consciente. Mas está perto do que quer que seja. Então, há dois grandes grupos de doenças mentais. Há os transtornos de personalidade e depois temos as condições psicóticas. Sim, te odeio. Não me deixe. Te odeio. Eu te amo muito, por favor, não me deixe. Isso vem de um desejo verdadeiro e profundo. Então a lógica não é a lógica. Você não é legal, mas eu preciso de você. Eu quero muito você. Sim. Então veja, isso é realmente a transmissão de um desejo. Sim, claro, a transmissão de um profundo e verdadeiro e genuíno desejo. E o desejo não está funcionando com a lógica, não está funcionando com os pensamentos. Eu quero você, te odeio quando eu penso em você.
te odeio, quero você, não me deixe, você está indo embora, eu te odeio, não vá, te odeio. Absolutamente sim. E é exatamente isso que você observa e percebe quando as pessoas de fato receberam a transmissão completa e poderosa de seus mais profundos desejos e anseios. Então você sabe bloquear qualquer coisa que transmita desejos para você. É uma atividade muito importante. Você precisa tomar cuidado com coisas que transmitem desejos. Melhor é o que os olhos veem do que o desejo que vagueia. Então, o desejo é um vagar. Quando você vê alguém andando, para quem? Para Tom. A quem ela pertence? Para quem? Para quem? A quem ele pertence? Para quem, Tom? Você realmente percebe o fato de que uma música assim, uma canção como esta, pode ser tão impactante? Você entende o que estou dizendo? Uma música assim é como se, uma vez que você é do gênero feminino e passa por isso, os pensamentos que realmente surgem são apenas para quem? Para quem exatamente é e a quem ela pertence neste exato momento. Então, o desejo é algo muito fácil de se ter. Muitos de nós, muitas vezes, não sabem o que é um desejo. Por isso eu disse que se você é uma pessoa espiritual, um desejo te preocupa de verdade. E com um desejo, um anseio profundo, irá preocupá-lo se você for uma pessoa espiritual. E estou falando do desejo por absolutamente qualquer coisa. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, especificamente o versículo 5. Para uma compreensão mais completa e aprofundada do texto, vamos proceder com a leitura a partir do versículo 4. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 3, 2. Desculpe, a versão 1. Sabe, só para você entender. Eu poderia ter lido apenas o versículo 5, mas quero que você entenda. Lembre-se sempre, ame e adore verdadeiramente o seu Criador nos dias da sua juventude. Amém. Enquanto os dias maus chegam, não são meramente dias ruins. Existe de fato um período ou uma estação específica que é claramente chamada de dias maus. Tamazumabamo, que eles sejam adiados e prolongados em sua vida, para que você possa desfrutar plenamente, enquanto os dias maus e difíceis não chegam, nem se aproximam os anos em que você dirá com tristeza e desânimo: eu não tenho nenhum prazer ou alegria neles. Versículo 2. Enquanto o sol, ou a luz do dia, ou a lua, ou as estrelas não se escurecerem completamente, nem as nuvens retornarem depois da chuva forte. No dia em que os guardas da casa tremerem de medo, os homens fortes se curvarão e se dobrarão. Isso significa que seus ossos começam a se contrair e você começa a se curvar desse jeito e a trabalhar de uma forma um pouco diferente. E os moedores veem porque são poucos.
Os dentes estão caindo gradualmente e se desgastando. Você não pode mais mastigar carne. Eles têm que combinar muito bem para você comer. Você os conhece. Eles têm que misturar para você. E aqueles que olham pelas janelas ficarão escuros. O mundo inteiro parece mais escuro. Não consigo ver. Tenho que colocar meus óculos. Versículo 5, ele está descrevendo uma temporada. E então as portas serão fechadas nas ruas quando o som de moagem for baixo. E ele se levantará à voz da cama. Não, os idosos geralmente acordam cedo. Ele não consegue mais dormir. Pô, Eles estão acordados. Sabe quando você acorda de manhã? Eu sei que quando acordo fico atento às camas. Se você não acredita que a Bíblia é verdadeira, eu escuto as camas para saber as horas. Quando ouço certas camas, sei que horas são. Tem uma cama que chega às 15 horas. 5B, the number is 5. Eu sei que são 5h45. Quando não ouço camas, sei que não é. Não chegou a um tempo certo. Ela se levantará muito lentamente à voz da cama. Shabá e todas as filhas da música serão então finalmente humilhadas. E também quando tiveres medo daquilo que é alto. À medida que as pessoas envelhecem, elas passam a ter medo da morte. Porque eles sabem com toda a certeza que quando verificam a sua agenda de contatos, a grande maioria das pessoas que estavam originalmente na lista de endereços já não se encontram mais lá por diversas razões. Amém, sim. E os medos realmente estarão no caminho. E a bela amendoeira em breve florescerá majestosamente. E o gafanhoto será um ser robusto e incansável, usado para carregar inhame fresco e nutritivo, bananas da terra maduras e saborosas e baldes de sabão queis, que são recipientes cheios de água cristalina e refrescante, essencial para as necessidades diárias da comunidade. Mas agora o gafanhoto é um fardo. E o que mais? E o desejo finalmente falhará. Sim, de fato, o desejo inevitavelmente falhará. O desejo em si se vai por completo. Então, o desejo é algo muito, muito importante. E o desejo é como uma máquina que está funcionando e está puxando ou empurrando ou está sacudindo. Quando um homem já muito bem velho vê uma bela moça, John Wesley, quando ele já era bem idoso, viu uma bela e jovem moça, ela estava fazendo algo e ele disse: "De que serve tudo isso afinal?" Veja bem, o desejo verdadeiramente falha. Então, por que isso é realmente importante, de fato? Porque o desejo te empurra, ou te puxa, ou te empurra, ou te puxa. Empurre isso. Força que te move com vigor. Ir, vir, propor, casar, ter um filho, viver, continuar, perseguir, mover-se, fazer sexo. Não. Ele empurra, puxa, empurra. Mas quando ele ganha um ponto, acabou. Então, quando Deus quis punir a mulher, ele lhe deu um desejo muito especial por homens. E até empurrá-lo, puxar. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você está usando calças. Eu preciso de você. Calça. Eu estou usando jazz. Eu preciso de você.
Então, quando você é espiritual, você se preocupa com os desejos, não com a coisa, não é mesmo? E é isso que os espíritos podem transmitir. Agora, Deus é um espírito. Sim. Então, quando você interage com o espírito pode te dar algo. E uma das coisas que Deus, que é o espírito, deu a Eva, foi um desejo profundo. Então, quando você encontra certos espíritos, eles podem realmente te transmitir um desejo muito forte. Similar. Um certo indivíduo estava detalhadamente contando como ele foi parar nessa situação. Ele foi completamente enganado a pensar que estava sendo genuinamente convidado para algum trabalho promissor, sem ter a menor ideia de que, na verdade, tudo aquilo era um plano meticulosamente orquestrado e uma armadilha. E eles o levaram para um lugar, um quarto, não sei o que fizeram com ele. E então tiveram relações sexuais com ele. Quando ele finalmente recobrou a sua plena consciência, os homens eram de fato homens. Agora ele estava descrevendo a situação e disse que o que realmente o machuca, o que profundamente o dói, é que agora ele percebe um desejo incontrolável por outros homens. E isso o perturba intensamente até o ponto de, quero dizer, ao extremo, que agora ele tem esse desejo por um homem e ele odeia profundamente isso. E desde a infância, quando as pessoas têm essas coisas essenciais violadas, então você começa a ver que um desejo profundo foi implantado, porque é um espírito que traz esse desejo inerente. Sim, o mesmo acontece com o sexo normal e natural. E você vê isso, é por isso que você pode brincar com coisas como a virgindade ou até mesmo o sexo e com quem você teve relações sexuais e como até mesmo quem, eu deveria dizer mais, e as diferentes e complexas ramificações. Parece absolutamente nada, mas tem um efeito significativo, né? Eu estava contando uma, mas eu disse, tenha cuidado, se você fizer isso, você não pode se casar, você não pode ficar com uma pessoa. Você terá colocado meus versos. 6, 9. Melhor, muito melhor, é a visão do olho do que o vago vaguear do desejo. Quando você tem cat, um desejo maravilhoso, não é uma coisa boa. Você vê, irmão, quando você vê uma prostituta perto do rosto, Você tem situações em que alguém vê essa mesma pessoa e já fica com medo assim que vê a pessoa, fica assustado. Talvez seja um assassino, talvez seja HIV, talvez seja um matador, talvez seja uma bruxa, talvez seja uma sereia das águas, talvez seja uma sereia. É um assaltante armado e perigoso, mas você, quando percebe que seu desejo está vagando e que você foi profundamente tocado por um desejo errante e incontrolável, e isso é algo que veio de um espírito maligno. Sim, um espírito que busca desviar e corromper. O que estou tentando verdadeiramente dizer é que bloquear as atividades demoníacas envolve compreender exatamente o que elas fazem e o que um espírito maligno pode fazer a um ser humano. Você está aí ou está vivendo? O livro de Provérbios, o capítulo 24, o versículo 1 hora, o que representa um período de 60 minutos. Um lapso de tempo considerável que pode ser preenchido com diversas atividades, desde tarefas rápidas até momentos de relaxamento e contemplação, dependendo do contexto e da intenção de quem o vivencia. Você está vendo a velha e querida Mercy, a nossa amada Mercy? O que ele diz então?
nenhum dos dois realmente deseja estar com eles, de forma alguma, em absoluto. Dizem que nem esteja com eles, nenhum desejo. Sim, você deve, de fato, se preocupar com seus desejos, porque quando há um desejo, há um motor e impulsionador para a coisa. Sim. Por que você vê um homem caminhando e seus olhos o seguem com um desejo intenso e profundo, com grande desejo? Ellie, a personagem principal de The Money Final, ou será que você realmente não conseguiu compreender a mensagem central e o significado profundo que estava sendo transmitido ao longo da narrativa? Oh, dear Jesus. De acordo com o livro de Provérbios, no capítulo 21, e especificamente no versículo 25, o desejo profundo e incontrolável do que ri o mata, que o consome inevitavelmente e o leva à ruína. O que está matando ele? Seu desejo. Seu desejo de descansar. O preguiçoso sempre quer dormir. E você ficaria surpreso que alguém tem o mesmo trabalho que você. Ele não sente vontade de dormir. Você, meu querido e amado Shari, dormir profundamente é o que você mais quer. E o desejo persistente e avassalador do preguiçoso o deixa completamente assim. É exatamente isso que o destrói. Não é o sono, é o desejo de dormir. Então, veja bem, é por essa razão profunda e significativa que a Bíblia Sagrada nos diz, em Filipenses 2,13, que o próprio Deus está continuamente operando em você, tanto o querer genuíno quanto o realizar. Ele não está apenas te ajudando a fazer, mas também a querer, a desejar ardentemente fazer. O trabalho dele é no seu desejo mais íntimo e verdadeiro pelas coisas. É nisso que Deus trabalha, no seu desejo pelas coisas. Então, quando você é espiritual e vê pessoas e não as deseja, você fica feliz. Você vê coisas e não deseja, você fica feliz. Você pode perguntar a alguns dos meus amigos mais próximos que moram na Suíça, ou talvez na América, ou em alguns desses outros lugares. Meu comentário quase imediato quando chego na América é: eu realmente não desejo estar aqui. É quase como um poema que eu canto assim que chego. Eu vejo as luzes. Você sabe que há muito mais luzes quando você viaja, você vê que existe uma maneira de acender uma luz ainda maior e verdadeiramente mais brilhante. Sim, até mesmo o aeroporto. Na luz. Você vê isso do céu. Na luz muito brilhante, há ainda mais luz. Você vê isso? Sim. Agora eu estou no exterior. Eu realmente fui para o exterior. Eu fui para o estrangeiro. Mas assim que chego lá, percebo que não quero estar lá. Quero dizer, quando eu disse que não quero estar lá, eu não desejo estar lá. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu gostaria que o bispo Joel, não sei se ele está aqui. Você está aí? Sim, sim, sim. Dê um microfone para ele. Sim, bispo Joel, é verdade ou não? Você já me buscou muitas e muitas vezes no aeroporto, réu. É muito, muito mesmo. Verdade, bispo.
O que é verdade? Não diga as coisas só por dizer. Estamos na igreja. O que é a verdade, de fato, é que logo depois que eu te busco, uma das suas primeiras frases é: eu nunca gosto de estar aqui. Eu nunca gosto de ficar aqui neste exato lugar de verdade. Sempre sim, eu sinto isso com toda a certeza. Amém, amém. Muitas e muitas vezes ele me buscou na América. E a América é de fato um lugar realmente muito bom. Você está lá, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não se preocupe, não se preocupe. Dentro e fora. Se for o plano de Deus, você ficará lá. Mas se não for o plano de Deus ficar lá, você irá visitá-lo. Receba a capacidade de visitar. Veja bem, normalmente quando as pessoas falam sobre demônios, elas geralmente falam sobre pensamentos. Mas não estou falando de pensamentos. Estou falando de desejos, realmente. Sim, exatamente. Agora, 2 Timóteo 2:22. Olhe atentamente para isso e veja com bastante atenção. Vamos ver o que realmente tem lá neste momento. Correto. Fuja também dos desejos e das luxúrias da juventude, aquelas paixões e impulsos que podem desviar o seu caminho. Quando você é espiritual, o que realmente lhe preocupa e ocupa a sua mente são os desejos e as inclinações que você possui em seu coração e em sua alma. Você será abalado pelos desejos. Eu disse que você seria tomado pelo desejo. Quando você tem certos desejos, eles te abalaram. Você entende o que eu digo? Chocalhos, isso te abala. Não os atos do pecado. O desejo vai realmente te abalar profundamente. Fique completamente desestabilizado pelo fato de que tal coisa. Sabe, é como se as pessoas que realmente querem algo estivessem deprimidas, sabe? Eles têm desejos de morrer, sim. Eles frequentemente experimentam desejos intensos e avassaladores de se matar. Isso ocorre profundamente por causa da depressão profunda, da tristeza esmagadora e da melancolia persistente que estão vivenciando. Eles sentem uma vontade incontrolável de morrer e de acabar com a própria existência. No entanto, uma pessoa que está em um estado de bem-estar mental e emocional não possui tais sentimentos perturbadores e destrutivos. Desejos. Sim. Então, estou falando com você sobre os desejos. Lembra quando Jesus Cristo veio no livro de Mateus, o Evangelho? Estou falando sobre espiritualidade, sim. Quando os desejos te preocupam e te sacodem a ponto de gerar um certo medo. Similar. Por que estou desejando neste momento? Não pensar no desejo? Isso deveria te abalar. Isso para uma pessoa espiritual. Quem é espiritual que Jesus? Paulo estava dizendo a Timóteo, saiba disso, você deve fugir dos nossos desejos mundanos. Não quero dizer algumas coisas, desejos. Porque você deve saber de onde vêm os desejos se quiser entrar em contato com o mundo espiritual. Você vê que logo ao lado do mundo espiritual vem os desejos, vem o espírito. Há um espírito. Eles carregam as pessoas com desejos. Algumas dessas músicas, quando você as ouve, sente vontade de fazer. Você entra no clima de fazer certas coisas mais. Quantos já ouviram certas músicas? E quando você ouve as músicas, você se sente completamente carregado de emoção.
Caça Talo Shabaia, então, o desejo é uma força intrínseca que se origina diretamente do Gênesis, um impulso fundamental que remonta aos primórdios da criação. É, sem dúvida, o método mais antigo e primordial pelo qual a existência se manifesta e se desenvolve, impulsionando a evolução e a própria história desde seus alicerces mais remotos. Era o primeiro castigo para uma mulher e é sempre algo espiritual, do reino espiritual. E você deve ficar atento a isso. Amém. Uau! Você ainda está por aí? Quantos estão se tornando mais espirituais? Acredito que sim agora. O versículo que estamos a considerar hoje é encontrado no livro de Provérbios, especificamente no capítulo 21, versículo 10. A alma do perverso, em sua natureza mais profunda, deseja intensamente o mal. A alma do perverso, em sua essência mais profunda, deseja o mal. Amém. A alma. Veja bem, quando sua alma está verdadeiramente infectada, ela não apenas deseja, mas anseia e busca ativamente o mal. Então, quando sua alma está verdadeiramente bem, ela deseja coisas realmente boas. Então você ficará surpreso ao ver que quando você está espiritualmente doente, todos os seus desejos são distorcidos. O desejo por carros, por dinheiro, por certos países tem que estar aqui. Tenho que estar aqui depois de estar neste país. Quanto a mim, o meu filho tem que ir para cá, para este lugar, para viver uma vida melhor. Meu filho tem que ir, ele realmente tem que morar nesta área. Sabe, eu percebi claramente ao longo da minha vida, a vida toda eu noto que quando todo mundo quer uma determinada coisa, eu percebo que é justamente isso que eu não quero. Esse tem sido o desejo. Então todo mundo quer dirigir esse carro. Eu não preciso dirigir esse carro. Eu percebo, nenhum carro vermelho. Deixe para lá. Todo mundo quer estar aqui. Eu não preciso estar lá. Todo mundo precisa ficar aqui. Tem que ficar aqui. Eu tenho que ficar nesta área nobre. É espiritual. A alma do ímpio deseja o mal. Veja, o que você deseja, desejar o mal é o estado da sua alma. Sim, o que você deseja mostra o estado da sua alma. É a alma de uma pessoa má que tem desejo pelo mal. É por isso que Deus trabalha em nós, nos fazer desejar. Assim como você me vê pregando, fazendo a obra de Deus, ninguém está me forçando, ninguém está me pagando. Faça isso, eu te dou dinheiro. Faça isso e te dou dinheiro. Eu estou fazendo porque meu Deus colocou em mim um desejo, até mesmo um desejo por almas. É uma impartição. Assim, como você consegue manter seu interesse em qualquer coisa? Como você consegue? Eu nem entendo todas essas perguntas. Quando ouço essas perguntas, eu só começo a rir de verdade. Sim, é uma impartição, um desejo muito grande de fazer. Sabe, um dia eu preguei e foi uma experiência realmente marcante. A igreja do pastor está morta agora. Você sabe, toda a igreja estava tremendo. Foi na América, em Seattle. E ele me disse depois, o marido estava apenas pregando depois de mim. Ele disse que estávamos todos lá no escritório. A igreja inteira ficou abalada pela mensagem que preguei. E ele disse, esse é o seu verdadeiro chamado, desafiar as pessoas a trabalharem para o reino de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu disse, sim, seu chamado é desafiar as pessoas. E o homem mais rico da igreja, eles tinham milionários, mas havia pessoas mais velhas entre os milionários.
Mas o milionário mais rico enviou uma mensagem dizendo que essa foi a melhor mensagem que ele já ouviu na igreja, desde que chegou. Nós simplesmente a ignoramos completamente. Então ele enviou umas 2 ou 3 outras pessoas, esse grande e influente milionário. E ele enviou outra mensagem importante. Ele disse que de todas as mensagens ouviu, as do seu pastor, todo o tempo esteve lá. Eu estava pregando sobre inferno, céu e Lázaro. Sim. E a igreja estava tremendo de forma intensa. Incrível. Joel, você estava lá, é o que estou dizendo. É verdade. Não é verdade. Às vezes você acha, estou inventando histórias. O que você está dizendo é a pura verdade. Naquela noite, a igreja ficou completamente quieta depois da mensagem. Era de manhã. Sim, a igreja inteira estava em silêncio total. A igreja inteira estava em completo silêncio. E você sabe, todo mundo estava realmente pensando profundamente. Foi uma mensagem muito forte. É isso mesmo. É exatamente isso que eu queria dizer. É exatamente isso. Mas nunca me ocorre que estou pregando uma mensagem forte. Às vezes minha esposa está sentada no canto e ela acha que eu deveria sorrir. Sim. É isso que eu sinto ao pregar, é o que estou pregando. Você ainda está aí? Sim? Então eu não sei que espírito foi transmitido. Sabe, um dia um irmão veio até mim, sentou-se na minha frente e disse: Bispo, eu gosto de dinheiro. Eu não estava nada feliz com esse cara de forma alguma mesmo. Eu gosto muito de dinheiro. Não é perigoso isso? Provérbios, o capítulo 18, versículo 1. Através do desejo apenas. Através de quê? Desejo. Um homem que se separou recentemente, então você até se separa. Você entende o que estou dizendo? Daquilo de que você deve se separar através do desejo. Então você vê a sua separação, a sua angularização, a sua deslealdade e a sua separação. Porque Lúcifer é o mestre separatista, o grande mestre da separação. Se você ler meu livro, Um de Vocês é um Diabo, é sobre separatismo. Separar-se e através do desejo profundo. Um homem que se separou completamente. Então, é o desejo dele que começou tudo isso, toda essa jornada. Busca e se envolve com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Ele mistura a sabedoria. E isso realmente acontece por causa do seu desejo profundo. Então, esta é uma pequena e significativa mensagem cristã para você esta noite, para te ajudar a ficar muito atento, sem pensar. Não é lógico. O desejo é completamente ilógico, verdadeiramente ilógico. Não tem lógica. Você não pensa em desejos realmente pensando. É por isso que o livro daquele homem faz muito sentido. Eu simplesmente te odeio. Eu te amo. Não me deixe. Ou eu te odeio, não me deixe. Eu te odeio porque quando penso no que você faz comigo, você é mau. Mas não vá embora, porque eu desejo que você governe sobre mim. Veja, é como se não fosse algo mental. Não é um psicótico. Quando digo psicose psicótica como doença mental grave, você sabe, outras implicações sérias. Como se a pessoa estivesse falando sem ter consciência de si mesma. Ele nem percebe que está se despindo. Eles não estão cientes. Eles não têm discernimento. Você entendeu, sim? Mas este está ciente.
E isso acontece porque o desejo é, de fato, diferente do pensamento. O pensamento é dizer o que é claro e evidente. Você, na verdade, não precisa desse homem, mas o desejo sim quer o homem. Então, às vezes, você aconselha as pessoas e sabe que elas não vão seguir o que você diz porque você fala com lógica. Então, elas continuam seguindo o desejo delas. Você está aí ou não entendeu completamente o que estou dizendo? Sim. Por isso, às vezes, o aconselhamento não precisa demorar muito. Basta dizer alguns pontos e depois parar. Se for 5 minutos, tudo bem. Tua vontade feita. Pai, obrigado. Abençoe pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Você canta uma música e nós vamos para casa. Porque, de fato, não está mudando absolutamente nada. Não está realmente indo longe. Porque o desejo é continuar assim. A lógica é essa. Então eu odeio você. Eu preciso de você. Sim. Todo desejo errado em você hoje eu expando e anulo em nome de Jesus Cristo. Quantos de vocês vão sair daqui observando e reconhecendo desejos? Então, eu realmente não gosto do desejo que está surgindo em mim. Eu não gosto disso. É um motor. É uma bomba de sucção. Ele está puxando você ou está empurrando você. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. É disso que você realmente não deveria gostar? Sim, é só isso mesmo. Então, não é sobre assistir pornografia, certo? Não. Que você realmente deseje isso. É isso que verdadeiramente te preocupa, porque ainda está lá, presente. Mas é perfeitamente possível que o vento do Espírito Santo seque completamente essa coisa em você. Em nome de Jesus. Não é uma masturbação, mas é algo que você realmente deseja, porque há outros garotos por ali, mas você precisa disso. Sente que precisa fazer isso. Isso é um desejo. E você se casa. E preciso disso de novo. É como se algo estivesse ali, um desejo. Não é uma falha. Porque quando o fazem, eles odeiam. Eu preciso de você. Te odeio. Eu preciso de você. Eu não gosto de você, mas eu quero você. Espero que sim. Isso mostra a você. É por isso que passamos a lógica. Sabe, psiquiatras não podem resolver isso. Não é um aconselhamento psicológico. Sim. Então é por isso que você sabe quando se torna uma filha ou um filho e alguém pode lhe dizer para se sentar. É muito bom. Porque quando diz sente-se, o que eu preciso de você. Te odeio, preciso de você. Sente-se, sentado. Sim. Porque você vê que essa estupidez de o desejo tenha perdido seu poder, porque a palavra do pai, ou a palavra do pastor, ou a escritura, diz assim, ela te liberta do seu próprio desejo, pois os desejos, é como se você nem pudesse evitar que ele viesse. Similar. Sim, você nem consegue evitar que ele tenha vindo. É como, de onde veio esse desejo? Então, quando Deus realmente... Sabe como eu percebo quando as pessoas são chamadas? Elas perdem o interesse pelo trabalho secular. Essa é a principal característica de uma pessoa que é chamada. Elas perdem o interesse pelo trabalho secular e por dinheiro vindo do mundo secular. É assim que acontece. Sim, elas perdem. Eu não. É legal. Eu não gosto tanto. Ah, como você pode? Eu sei que parece bom, mas eu não quero isso. Sim. O desejo é a principal coisa que eu procuro, pois consigo ver que o Espírito Santo lhes deu um desejo maior por Deus e pelo caminho dele. É o número 1. É o principal. E as pessoas nos conquistaram. Mas você tem oportunidades, vida pela frente, preocupações. Sim, eu tenho tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei, mas eu não gosto disso. Não é isso que eu quero. E isso não faz sentido, entende? Sim. Porque Deus colocou um desejo profundo em seu coração. É assim que você verdadeiramente sabe que você mudou e que o Espírito Santo mudou completamente a sua vida. As mudanças vêm. Então, quando Deus está trabalhando em você, Ele trabalha através de você e trabalha através dos desejos. Sim. Sabe, você nunca ora de determinada maneira até ter certos desejos. Verdade. Você nunca ora de determinada maneira. Você nunca trabalha de determinada maneira até ter certos desejos. Sim.
Quando você tem certos desejos de fazer algo, é Deus colocando esse desejo em você. Eu tenho um simples desejo de cumprir meu ministério, meu chamado, de terminar isso. Isso me faz trabalhar. Eu não quero dizer que quero voltar. Você ouviu aquela música? Nós cantamos aquela música. Eu não quero dizer que quero voltar. Não. Se eu morrer hoje, Deus me livre. Se eu morrer hoje, Deus me livre. Eu não deveria. Eu não deveria sentir que preciso voltar nem mesmo hoje. É assim que eu trabalho. Eu não quero isso. Nem mesmo quando eu tiver 70 ou 90 anos de idade e com total tranquilidade e paz. Não, eu não quero dizer que eu realmente quero voltar e então fazer mais alguma coisa. Eu quero fazer absolutamente tudo o que eu teria feito e que eu poderia ter feito. Isso me comove. Você pode, de fato, perguntar às pessoas que trabalham comigo. Não há absolutamente ninguém de férias no meu ambiente de trabalho. Sim, em vez disso, você deve orar para que eles não fiquem cansados. Sim, reze por eles. Como bloquear o diabo é bloquear os desejos mundanos através do desejo ardente, através do desejo profundo e inabalável. Através do desejo. 18. Através do desejo, não através do pensamento ou da sabedoria. Quantos percebem que sabem o que é certo e outro sentimento está levando vocês para outro? Sim. Te odeio. Eu te amo. Não me deixe. Você não faz bem para mim, mas eu quero ir até você. Você não faz bem para mim. Você lembra do homem? Ele se cortava com pedras e chorava. Isso não faz bem para mim. Quero fazer de novo. Te odeio. Você. Eu preciso de você. Te odeio. Pare com isso. Mas eu gosto. Não é bom, mas eu quero. Você está livre de tudo o que representa um poder demoníaco na sua vida. Em nome de Jesus, levante suas mãos e agradeça a Deus. Agora mesmo, Pai, nós te agradecemos sinceramente pela libertação completa de todas as formas de desejos demoníacos e negativos. Obras demoníacas, las matrices vergas, modorolinis y las mansalvaracastas, todas ellas toibras chic, son creaciones verdaderamente infernales y profundamente perturbadoras. Coloque a mão sobre o seu ventre. Agora comece a expulsar e a extrair de forma completa e definitiva todos os desejos malignos e perversos que possam estar presentes na sua vida, purificando-a completamente. Em nome de Jesus Cristo, sempre